Bom dia, meus queridos. Bora dar continuidade ao capítulo 8, página 54, o mundo após a Segunda Guerra Mundial, como ele ficou, né? Bem, aí vocês estão vendo o mapa onde mostra o que aconteceu na Europa, a divisão da Alemanha em 1945. Após a rendição alemã da Segunda Guerra Mundial, em 8 de maio de 1945, os líderes aliados se reuniram em Potsdam, distrito aí afastado do centro de Berlim, para decidir os destinos da Alemanha e de sua população. Na Conferência de Potsdam, ficou definida aí a divisão do território alemão em 4 zonas de ocupação aliada. A capital, Berlim, também foi dividida em 4 zonas e em cada uma seriam estabelecidos os comandos centrais das forças de ocupação: Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética. Bom, vocês estão vendo Berlim, a capital, as cidades de Pontinho Preto, aí tem Cortina de Ferro, a parte que fica em vermelho, Muro de Berlim, bem grosso aí, verde bem grosso, limite internacional linha fina e limite da Alemanha em 1937. A zona de ocupação aí de 1945 a 1954, amarelo estadunidenses, vermelho francesa, laranja britânica, verde soviética e esse cinza território sob a administração polonesa desde 1945 e verde território sob a administração soviética desde 1945, né? Com a divisão da Alemanha colocada em prática, a parte que passou a ser administrada pelos capitalistas ficou conhecida como República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. Sua capital era a cidade de Bonn. Já a parte administrada pelos socialistas passou a se chamar República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. Sua capital era Berlim Oriental, né? Em 1948, os países capitalistas que ocupavam o território alemão passaram a cogitar a possibilidade de reunificar a Alemanha e estabelecer um governo observador. Esse governo seria formado por representantes dos 4 antigos aliados: Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. O líder soviético Stalin, temendo que a União Soviética perdesse influência na Alemanha, decretou o bloqueio terrestre às partes da cidade de Berlim que não estavam sob seu domínio, a fim de cortar o abastecimento local e forçar os estadunidenses e seus aliados a deixar a região. Dessa forma, 3/4 da população de Berlim passaram aí a sentir falta de todo tipo de produto, inclusive de alimentos essenciais para a sobrevivência. Os Estados Unidos, por meio do presidente John Kennedy, organizaram uma ponte aérea para o abastecimento de Berlim Ocidental. O bloqueio da União Soviética durou quase um ano, de 24 de junho de 1948 a 11 de maio de 1949. Essa operação de abastecimento, apesar de ter custado grandes somas de dinheiro aos Estados Unidos, serviu para mostrar aos soviéticos que o Ocidente não estava disposto a ceder às imposições de Joseph Stalin. Com a fuga de muitos alemães para as áreas capitalistas, atraídos aí pela propaganda de produtos e facilidades financeiras, a União Soviética decidiu isolar a parte socialista de Berlim e na madrugada do dia 13 de agosto de 1961 teve início a construção do Muro de Berlim, que separou o povo da cidade por 29 anos e se transformou em um dos maiores símbolos da Guerra Fria, né? A foto aqui que eu vou mostrar, ela mostra a construção do Muro de Berlim, que dividiu a cidade até 1889, quando teve início o processo aí de reunificação da Alemanha. A ONU, essa é a bandeira da ONU. A ONU em questão dos direitos humanos, né?
A Segunda Guerra Mundial ela deixou no mundo um panorama de destruição, milhares de mortos, áreas devastadas e incertezas sobre o futuro. Por isso, já em 1945, logo após o fim do conflito, representantes de diversos países se reuniram para criar um órgão com a missão de se dedicar à construção da paz mundial. Assim, foi fundada a Organização das Nações Unidas, ONU. Em uma reunião na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, naquele momento, a ONU contava com 50 países membros e atualmente há 193. A ONU foi criada com o propósito de estabelecer relações amistosas entre os países. Um órgão semelhante já havia sido criado ao final da Grande Guerra, com o mesmo propósito, a Liga das Nações. Porém, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ficou claro que não tinha alcançado ainda seu objetivo. Declaração dos Direitos Humanos. Os países membros da ONU, eles decidiram que a luta pela garantia dos principais direitos dos seres humanos deveria estar atrelada ao propósito principal da organização. Por isso, em dezembro de 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento elaborado por representantes de todas as regiões do mundo, A declaração também definiu algumas das características mais importantes dos direitos humanos, que são essas. São fundados sobre o respeito pela dignidade e pelo valor de cada pessoa. São universais, ou seja, devem ser aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. São inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. E são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A questão Palestina e o Estado de Israel. O processo histórico que culminou na fundação do Estado de Israel teve início aí na década de 1880, quando imigrantes judeus foram politicamente motivados a se deslocar para a região da Palestina. Nessa época, o movimento foi chamado de sionismo, que é um termo derivado aí da palavra Sion, um monte localizado aí na cidade de Jerusalém, considerada a terra prometida dos judeus. O movimento sionista defendia a formação de um Estado nacional para os judeus, que deveria ser localizado na Palestina. Assim, entre os anos de 80 e 1938, imigraram para a região mais de 270 mil judeus de diversas partes da Europa, principalmente da Rússia. Durante a Segunda Guerra, em decorrência da perseguição nazistas, novas levas de judeus buscaram refúgio na região. Com a divulgação do Holocausto judaico durante a Segunda Guerra, a Organização das Nações Unidas, a ONU, passou a apoiar a criação de um Estado de Israel na Palestina. O Estado de Israel passou a existir oficialmente em 14 de maio de 1948. Os árabes que viviam na região imediatamente reagiram à decisão e, para os palestinos, a criação de Israel implicava na perda do controle de parte de seu território. Em 1948, o Exército de Libertação Árabe, formado por palestinos com apoio do Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, não aceitou a decisão da ONU e atacou o Estado de Israel. O conflito se encerrou em 1949 com a vitória de Israel, que ampliou seu território, além das determinações oficiais da ONU, e desde esse episódio a região tornou-se uma área de constantes conflitos, na qual os interesses divergentes entre palestinos e israelenses geraram aí a questão palestina, que se mantém até os dias atuais. Os conflitos da região palestina propiciaram aí a formação de grupos que lutavam pelo reconhecimento do Estado da Palestina
e um deles é a Organização para a Libertação da Palestina, fundada em 1959 e liderada por muitos anos por Yasser Arafat. Inicialmente, o grupo, liderado por esse homem aí, que vocês estão vendo na foto, atuou de forma armada contra a criação do Estado de Israel e, a partir da década de 1990, o grupo passou a defender a ideia biestatal como solução para a Palestina. Aqui no mapa vocês estão vendo a divisão geográfica da Palestina, de acordo com o plano da ONU. Ficou assim estabelecido, né? Estado árabe com 42,9% do território e Israel com 56,5%. Jerusalém foi declarada cidade internacional. Vocês estão vendo aí localizando Jerusalém, controle internacional de roxo, amarelo, território concedido aos árabes e verde, o território concedido aos judeus da Palestina. O estado de bem-estar social depois da Segunda Guerra Mundial, em virtude das destruições por ela causada e da crise social, vários países adotaram uma política econômica denominada Política do Estado de Bem-Estar Social, Welfare State. Ela tinha como premissa a intensa atuação do Estado, né, em benefício da sociedade. Assim foi criada uma série de direitos a que toda a população teria acesso, como direito à educação básica das crianças, direito à saúde, direitos dos trabalhadores, auxílio no caso de desemprego ou impossibilidade de trabalhar em virtude de doença. Nesses países, o Estado também assumiu o papel de promover medidas de aquecimento da economia, buscando aí reduzir o desemprego entre a população e evitar que os mecanismos de amparo precisassem ser acionados. Para os governantes desses países, os gastos com a manutenção do estado do bem-estar social eram vistos como investimentos. A alegação é que isso evitaria que a ocorrência de uma crise financeira estagnasse por completo a economia do país. Bom, como ficou a sociedade após a guerra? A ampla oferta de emprego e o estado de bem-estar social garantiram aí relativa segurança econômica a partir da década de 1940. Nesse contexto, as pessoas que haviam vivido intensamente as guerras acreditaram aí num novo mundo. Estava sendo construído a partir dali um novo mundo. Talvez a mais importante transformação tenha se processado na sociedade estadunidense, considerados afortunados por não terem sido palco da Segunda Guerra e vencedores do conflito. Sua cultura e economia de consumo passou a se popularizar entre os países do Ocidente. Entre 1946 e 1964, a American Dream foi insistentemente defendida, modelo de vida difundido aí nos Estados Unidos após a Grande Guerra. American Way of Life, na década de 1920, tornou-se estável até apenas vários anos depois, né? O estilo de vida caracterizado pelo American Way of Life materializou o sonho americano. Nesse cenário altamente otimista, as famílias passaram a consumir cada vez mais, principalmente os produtos que se destinavam às massas, eletrodomésticos, com destaque para a televisão, casas nos subúrbios com grandes jardins, automóvel, marca do século XX, fortemente presente naquela época. Além da casa no subúrbio, o sonho de quase toda a família estadunidense, que era poder exibir um grande automóvel como símbolo de seu sucesso particular. O historiador John Lucas, ele considera que o automóvel foi o elemento primordial da norte-americanização do mundo, pois o século dos Estados Unidos é o século do automóvel, que é o símbolo, o sintoma, a causa e o efeito do desenvolvimento, né? Bem, aí tem uma cena que ter um carro, o sonho de quase toda a família estadunidense na década de 1950.
O modelo estadunidense foi alicerce em bases consideradas sólidas: emprego bom, salários, mobilidade social, uma casa no subúrbio. Porém, isso não era para todos. Os empregos estáveis com bons salários eram majoritariamente dos homens brancos. Logo, quase todas as mulheres e parte significativa da população afrodescendente latino-americana não fazia parte desse grupo. As mulheres foi destinado um papel específico: mãe e dona de casa. Essas são algumas das contradições que ocorreram, evidenciando aí que parte significativa da população estadunidense não usufruiu dos benefícios durante os anos dourados, como ficou conhecida a década de 1950. Ou seja, nem todo mundo compartilhou da prosperidade. Nesse contexto, a desigualdade e a impossibilidade de consumir artigos que as propagandas exibiam acabaram por gerar uma rebeldia na juventude, que caracterizou aí o período e produziu uma cultura específica. A contestação de alguns jovens era explícita e revoltava os mais idosos, que consideravam de gosto duvidoso o vestuário, utilizado pelos rapazes, como vocês podem ver aí na foto, pois lembrava-os dos operários das fábricas. Já as roupas femininas eram extravagantes e, para alguns pais, inadequadas para moças de família. Os penteados ousados para a época chamavam a atenção dos conservadores. Enfim, os jovens estadunidenses dos anos dourados estavam adotando hábitos de rebeldia. O rock and roll representou bem essa rebeldia da década de 1950. Era um estilo musical que recebeu influência de vários outros. Bom, terminamos aí nosso capítulo e vai ficar para que vocês respondam a página 62 e também façam essa pesquisa da página 66 e a 67 e 68 para ser respondida. Até a próxima aula e bons estudos!